que é desenvolver um fraseado? É construção de melodia, tá? Desenvolver um fraseado é você aprender a construir melodias. Então, se você reparar numa melodia, se pegar uma melodia de uma música qualquer que você conheça, você vai ver que ela não tem ela não é escala o tempo todo, ela não é arpejo o tempo todo e ela não vai na sequência da escala. Ela é uma mistura de tudo. Isso é uma melodia. E para você desenvolver um fraseado, você precisa aprender a construir melodias. E hoje a gente vai falar sobre isso, tá? Definitivamente também, você desenvolver um fraseado não é escala pura. Também não é arpejo puro ou shapes, nada disso, tá? Isso tudo são ferramentas que você usa para desenvolver a sua improvisação, porém, o fraseado não é só isso, tá? Então, se você, por exemplo, pensa assim, eu não consigo ligar os shapes, não consigo conectar os shapes, e aí por isso que o meu fraseado não está legal. Então, quando você conseguir conectar os shapes, o seu fraseado não vai estar do jeito que você quer ainda. Por quê? Porque desenvolver um fraseado não é só conectar shapes ou conectar escalas, tá legal? Isso é muito importante deixar claro aqui. E por que você deve investir tempo e dinheiro também, né? Investir tempo e dinheiro nisso. Por quê? O resultado vem com ações de longo prazo. Obviamente, a gente quer, hoje em dia, no mundo de tecnologia, de redes sociais, a gente está cada vez mais inclinado a querer coisas rápidas para resolver para ontem, né? Só que a verdade é que improvisação é um assunto que você precisa pensar mais a longo prazo, tá? Agora, também não entenda a longo prazo 40 anos, entende? Pensar a longo prazo é começar a plantar hoje para colher daqui a 8 meses, entendeu? Para você já começar a colher os primeiros resultados daqui a um mês e colher um resultado assim, mais satisfatório daqui a 8, 9 meses. Tá legal? Então isso é importante você entender. Ó, eu ouvi uma pessoa falando uma coisa muito legal que eu vou compartilhar aqui com vocês, que é o seguinte, olha só essa frase, presta atenção nessa frase. Tem tudo a ver com o tema de como desenvolver um fraseado. Presta atenção no que eu vou dizer agora. A gente tem uma tendência muito natural de superestimar o curto prazo, as ações de curto prazo. Em compensação, a gente subestima as ações de longo prazo. Como que é isso? Por exemplo, ações de curto prazo, de curto prazo, a gente superestima a nossa capacidade. Por exemplo, você fala, eu vou entrar, eu vou começar a estudar improvisação, eu vou comprar um curso, por exemplo, você vai entrar no DNA da improvisação. Vou entrar no DNA da improvisação, eu vou arrebentar, eu vou estudar 10 horas por dia, eu vou fazer não sei o quê. E aí, quer dizer, você superestima o que você é capaz de fazer em curto prazo. E aí você acaba se frustrando, porque você não dá conta daquilo. Em contrapartida, a gente subestima as ações de longo prazo. Por exemplo, se eu falo, olha, você tem que pegar, fazer essa ação aqui todo dia. Fazer uma frase por dia e aí estudar essa frase. E aí catalogar essa frase. Aí você pensa assim, mas isso aí é muito pouco. Isso é só um passinho de formiga. Isso não vai resolver, não vai chegar longe. Agora, quando você acumula isso a longo prazo, o resultado é surpreendente. E olha, a gente tende a se surpreender com as pessoas que agem dessa forma, com quem tem resultado de longo prazo. Quando você vê um cara que plantou uma sementinha por dia e depois de um tempo, no longo prazo, ele começou a colher, quando ele começou a colher, a gente tende a olhar para ele e falar, nossa, que resultado incrível, mas não consegue ver o que ele fez, entende? É tipo você, o exemplo aqui que eu vou dar é o exemplo que eu ouvi dessa pessoa que me disse essa frase. É uma pessoa que me inspira muito. E ele deu esse exemplo aqui. Imagina que tem dois caras.
tá? Tem o Joãozinho aqui e o Pedrinho. O Joãozinho, ele vai no poço e pega água todo dia. E ele pega um balde d'água. E ele vai lá e pega mais um balde d'água todo dia. Só que, esse é o Joãozinho, né? O Pedrinho, ele já é mais... Ele já tem uma visão mais de longo prazo, mais estrategista. Então ele já pensou assim, cara, eu acho que eu vou aprender a construir um aqueduto. Só que aí, o Joãozinho aqui, que vai construir o aqueduto, ele não sabe ainda como construir, mas ele já sacou que se ele construir, a longo prazo ele vai ter um resultado surpreendente. E aí o que ele faz? Ele começa a pesquisar como é que constrói isso. E aí ele vai lá, erra, tenta de novo, erra, aprende mais um pouco, tem mais um feedback, erra, aprende de novo, até que de fato ele consegue aprender como constrói um aqueduto. Enquanto isso, o Pedrinho aqui está só pegando balde d'água todo dia, balde d'água, balde d'água. Então ele já está levando água para casa. Né? E o João aqui, não, coitado, deve ser um ET, porque não está um tempão sem beber água. Mas em suma, ele está projetando lá na frente. E o que acontece? Depois de um tempo que ele descobre como construir o aqueduto, ele começa a construir de fato. E aí tem o tempo dele construir, né? Enquanto o Joãozinho que está pegando água. Só que chega uma hora que a água começa a jorrar, porque o aqueduto está pronto. E na hora que a água começa a jorrar, essa água que ele consegue é muito mais do que 100 homens conseguem carregar em 100 vidas. Enquanto isso, o Joãozinho lá vai continuar carregando o balde d'água dele pro resto da vida. E o Pedrinho agora construiu o aqueduto dele e ele vai ter água ad eterno, entendeu? Então, isso é visão de longo prazo. É importante entender isso, tá? E eu espero que com a aula de hoje, com o que eu vou mostrar aqui hoje, nessa aula, você que já me acompanha há um tempo, entenda de uma vez por todas que matriz não é leak e que as matrizes são o caminho que vão te levar à fluência na improvisação. Tá legal? Então, presta atenção aqui agora. Importante dizer também, tentar desenvolver um fraseado, desenvolver o seu fraseado com shapes de escalas e arpejos, você não vai conseguir. Por quê? Porque elas são só ferramentas. Eu já falei aqui e eu reforço. Elas não são o resultado final da obra. Imagina uma obra. Você tem as ferramentas. Mas, na verdade, o fraseado desenvolvido é o resultado final da obra. Que quando você olha, você fala, nossa, agora sim, isso aí é um prédio. Mas, na verdade, para aquele prédio acontecer, ficar pronto, teve que ter as ferramentas e teve que ter toda aquela parte ali que as pessoas não veem. E as escalas são isso, os arpejos são isso, são ferramentas que vão resultar depois, somadas, essas ações somadas vão resultar no resultado final da obra.